Olá, tudo bem? Pois é, que Deus abençoe a todos nessa manhã de sexta-feira, manhã lindíssima. Estou aqui buscando palavra e Deus me tocou em uma. Números 20, do 7 ao 12. Moisés fere a rocha e as águas saem. Às vezes eu falo que o pastor, ele precisa obedecer à voz de quem o chamou, e quem o chamou foi Deus, ou o Senhor. Muitos querem atender aquilo que o membro deseja, almeja, pede, e isso às vezes traz algumas complicações, porque para atender o que uma ovelha deseja, é preciso primeiro ouvir Deus, consultar a Deus. É isso mesmo, Senhor. Porque atender de forma equivocada traz complicações. Escute isso. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará assim água. Assim nisso tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Olha o que Deus falou com Moisés: falai com a rocha. A rocha estava preparada para ouvir Moisés. Deus havia preparado a rocha para dar água. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Mas peraí, Deus mandou falar, não mandou ferir a rocha? E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Deus mandou falar com a rocha. Moisés feriu a rocha. Mesmo assim, Deus deu água. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: aí vem o problema. É aí que vem o problema. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Eis aí um problema. Moisés sai com milhares de pessoas. E é certo que Deus daria todas as condições necessárias a um povo. Mas pensa em um povo ali que estava junto, rebelde. E o povo sente sede. Deus falou: Moisés, ok, fala com a rocha. Porque Deus tinha preparado em cada ponto, em cada lugar do deserto, para dar o que o povo necessitava. Deus não tiraria um povo escravizado, maltratado, humilhado do Egito, para levar para uma terra que mana leite e mel, e no processo da sua caminhada traria ou daria nenhuma condição para esse povo se poder se sustentar na sua caminhada, que seria aproximadamente de 40 dias, para uma terra que havia Deus prometido. Mas o problema é que Deus capacita alguns sacerdotes e pastores, e muitas pessoas tendem a engolir o sacerdote. E se ele não tiver um posicionamento firme e concreto, ele vai jogar tudo por água abaixo. Porque às vezes a gente não quer decepcionar um crente, mas vai decepcionar a Deus. E aí, pastor? A quem a gente tem que obedecer? Ao rebanho ou a Deus? Nós temos que obedecer a Deus. O rebanho obedecer dentro de quem
Deus chamou para pastoreá-los. Eu sei, você já deve estar dizendo assim, mas tem uma porção de pastor picareta, tem mesmo. Mas aí depende de você escolher, orar a Deus, pedir que você vá ser cuidado por um sacerdote conforme a vontade de Deus. E aí Deus falou, Moisés, fala com a rocha, porque com a rocha a gente não vai ferir, a rocha a gente não bate. Bateram na rocha, mas foi permissão de Deus para que essa rocha, que é Jesus Cristo, trouxesse a salvação, a libertação às nossas vidas. E eu tenho a certeza que lá no deserto a rocha já apontava para Jesus, porque tudo que pedisse, aquela rocha naquele momento atenderia. É coisa simples de entender, é coisa fácil de entender. A rocha foi preparada para ouvir, e às vezes a gente não quer falar com Jesus, Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem, tome posse dela. Moisés então fica irritado porque havia pessoas do seu lado com comentários maliciosos, comentários tendenciosos, provocando a ira do líder que Deus colocou. Só que o líder, ele tem que ser sensato. O líder, não estou criticando Moisés não, tá? Eu estou trazendo essa experiência para os dias de hoje, pelo amor de Deus. Quem sou eu para falar de um grande líder como Moisés, gente? Só estou trazendo experiência, não me entendam mal. Porque senão vão dizer por aí que eu estava falando mal de Moisés, eu conheço. Então, Moisés, ele precisava ouvir todas aquelas murmurações, mas atentar ao que Deus havia falado. Falar com a rocha. Não discutir com a rocha, não se atrever a bater na rocha, a pegar o cajado, a pegar a vara e agredir a rocha, não. Deus já havia preparado tudo ali para o povo. Só que Moisés, ele quis obedecer à vontade, atender à vontade do povo. E aí que causa o problema em certos líderes, que para fazer a vontade do povo, ele desdenha da vontade de Deus. E aí cria um pastor amigão, eita, esse é gente boa. Esse eu vou ali, converso com ele, ele resolve o problema. Mas o outro vai, tá tudo bem. Não, querido. A palavra foi criada por Deus para confrontar. O pastor tem que obedecer a Deus, não às ovelhas, porque senão leva o povo a pagar o preço que pagou. Olha o que Deus falou para aquele povo, aquela congregação, que eles não entrariam na terra prometida, e não entraram. Eles rodearam o deserto por 40 anos, ali envelheceram, ficavam enfermos, morreram, mas aquele povo não. Os descendentes deles sim, mas eles não entraram. Não entraram, porque atocharam Moisés, e com isso levou Moisés a ferir a rocha. Não era o que Moisés queria, mas Moisés atendeu o povo e não ouviu a Deus naquele momento, porque era o momento de falar com a rocha. Com Jesus a gente fala, a gente clama, a gente adora, a gente não bate, não fere a rocha. O resultado é que nem Moisés, o líder, entrou naquele tempo na terra prometida. Eu espero que você entenda, e pastores, obedeçam a Deus, façam sempre a vontade de Deus. Não vá por aí fazendo a vontade dos membros, não, porque os membros precisam aprender com você, aguardar no tempo certo. E você, líder, você, pastor, foi levantado por Deus para direcionar esse povo para o céu, não para torná-los rebeldes e cheios de vontade. Deus abençoe a todos. Eu desejo um lindo final de semana para todos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.